Vamos começar mais um Sons da Vida. Esse programa, a ideia dele, né, a origem dele, ele foi criado exatamente para levar para vocês o que é a vida de artista, aquele músico, uma cidade como a nossa, onde você até conhece as pessoas, mas admira, que sobem no palco, que contam histórias. A gente mostrar que eles também têm um outro lado, um lado mais difícil. Até porque a vida, a nossa vida, ela é construída de sons e de música. E as músicas sempre trazem aquela lembrança, constroem aquela imagem, trazem aquela sensação. E é falar disso. E é contar a história, falar sobre a vida e ilustrar ela com sons e músicas que nos remetem e lembram esses momentos. Está começando mais um Sons da Vida e este programa especificamente eu tenho o prazer de ter aqui comigo um irmão que eu desconhecia, vinha conhecer há alguns anos atrás. Viramos amigos, mesmo antes de nos conhecermos. Eu em São Paulo, antes de vir para cá, falei com ele, a gente ficou falando ainda por umas semanas, 2 semanas se eu não me engano. Aí vim para cá e aí desde quando falei com ele a primeira vez, de quando eu vi a primeira vez, eu sabia que ali tinha uma pessoa maravilhosa, como o resto da família dele, que eu admiro muito. Amo de paixão, amamos de paixão, eu e a minha esposa, todos eles, irmãs, irmão, todo mundo. São mãe, são pessoas maravilhosas como ele também. E este é um irmão que eu tenho em Assis, que eu tinha em Assis e vim descobrir aqui. Eu falo do Pinda, professor e músico, né? Ou é músico e professor, né? Professor e músico, porque já faz um tempo que a música está em stand-by, né? Obrigado, cara, por estar aqui. Eu que agradeço. Por dispensar uns minutos do seu tempo. Eu sei que você está com aula, correria e tal, e está aqui para falar com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Léo. E outra, não dá pra gente não falar, ainda mais quando é de música. E com um companheiro desse, que tudo que ele falou aí é verdade e é recíproco. Ah, que legal. Mas é mesmo, já falei isso para você várias vezes e não me canso de repetir a admiração e o carinho que eu tenho por você e pela tua família toda. Aliás, eu e a Nath também. Sim, eu sei disso, porque eu... é apaixonada por você. Parceiraços. Bem, começando então a nossa conversa, e eu falei já, em que momento o músico vira professor e o professor tem a música como um hobby? Pois é, a música veio antes, né? Desde muito tempo, desde pequeno, gostando de ouvir uma coisa ou outra, imitando artistas, aquela coisa infantil. E quando eu vim para Assis, que o Pinda vem lá de Pindamonhangaba, né? E já estou aqui em Assis desde 82, e aí conheci o Guina, um grande irmão também, de 40 anos de amizade e 20 anos de tocando na noite, 15 anos direto, todo fim de semana, mais 5 esporádico, a gente foi ficando um pouco mais velho. O Guina se foi agora em março, né? Agora, março de 2022, com um problema de saúde. E quando eu conheci o Guina, nessa época, a gente começou a cantar sentados na calçada. Mas o desejo da música é um desejo assim, a gente não consegue abandonar nunca mais. E você sabe o que eu estou falando, porque você toca. E quem está ouvindo a gente aí também consegue imaginar isso. Aí, de pequeno, ou numa época, vamos dizer, de adolescência, a coisa começou a ficar bem forte, o gosto pela música. Eu até acho estranho falar que eu sou músico, né? Eu sou um aventureiro da música, eu sou apaixonado por música, eu ouço de tudo e aí vou criando as preferências. E nesse embalo todo a gente começou assim a fazer amizade com os músicos da Noite de Assis, grandes personagens, nossa, quantas personagens e personalidades, o André Melo, Bagá, né, o Zé Correia, André Melo, Guina, esses, né, mais recentes aí. E aí a gente começou a enfrentar essa batalha da noite de tocar. Aí os estudos continuaram e quando eu fui ver, eu dava aula com violão, porque a matéria redação, ela abre esse leque, né? E é uma matéria que eu escolhi. Eu acredito que essa escolha foi por conta de... Fui convidado e aí eu escolhi
aceitei de bom grado, justamente acho que por conta de letras, de músicas e interpretação e depois a criação, a produção dos textos. Claro que na escola a gente tem que adequar aos gêneros, vestibular, mas sempre tem uma horinha para fazer a pessoa criar, cantar relaxar, cantar um pouco. Outra é que tem aquela coisa de, ainda mais jovem, né? Quando jovem você quer, a música, aquilo apaixona, o show, ter as pessoas olhando, aquela reciprocidade da plateia para com você e você com ela e tal. Você sentiu algum momento assim, quero ser músico e não vai dar ou não? Ou a coisa foi natural, o professor foi tomando conta e tudo bem, tá suave, não prejudica? Foi tranquilo a transição? Olha, eu não vou poder nunca reclamar de oportunidade, porque eu tive vários encontros na minha vida com pessoas muito engajadas na música. Morei um tempo em São Paulo, né? Ribeirão Preto muito tempo, mesmo na universidade, e isso colaborou bastante para eu conhecer pessoas. Mas o ponto principal, assim, que a gente não pode ficar com muita dúvida na vida, não. A gente tem que dar aquele último passo. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa um dia, falei para o meu pai, né, que eu gostava muito de música, e ele acompanhava ali na varanda de casa. Ele via o próprio Capim Guiné tocando, eu, Guina, todo mundo ali, todo fim de semana tocando em casa. E ele falava, olha, então faz o seguinte, você aproveita agora que você ainda está aqui comigo e tenta o que você puder tentar. Só que eu acho que é muito interessante. Muitas pessoas gostariam de ouvir isso do seu pai. Eu ouvi e resolvi trabalhar para garantir alguma coisa garantir um tipo de renda e praticando a música paralela. Então, uma coisa que era mais segura, né? Que os pais têm como mais seguro, ou tinham, né? Como mais seguro. Hoje em dia até um pouco mais tranquilo. Hoje eu acho que mas o meu pai eu achei até ele muito moderno para a época. Porque ele falou, vá, e eu não fui. Então, é uma coisa estranha. Não, mas eu acredito que eu estava... É a questão de eu abrir, né? Assim, você faz o que você quiser. Ele te deu a opção. A vida é sua, você faça o que você bem achar dela, né? Exato. Até porque, como ele mesmo te disse, estou aqui. Era figurança. Meus pais, né? Minha mãe sempre abriram. Então, é legal quando você tem um parceiro, na verdade, né? Puxa. Que te mostra o caminho, que orienta. É muito bom isso mesmo. Mas naquele momento, de prima, o que aconteceu? É porque eu tinha a condição, tinha ali a situação musical acontecendo muito. Não é? Era de sexta e sábado fechados, muitos anos tocando. E talvez por isso eu percebi que dava para completar os outros dias da semana com outra função. E aí eu talvez tenha me perdido. Não tenho nenhum tipo de lamento, nada, mas quando eu me pego pensando nisso, eu falo, poxa, eu acho que se eu não tivesse uma parte, a outra... Aquele caminho da direita teria ido para o outro lado. Teria ocupado mais. Isso não quer dizer que eu me tornaria um popstar, nada disso. Simplesmente, o meio da música, o trabalho com a música. Quando a gente fala de música, pelo menos no meu caso, quando eu falo de música, trabalhar com música, vamos entender cultura, vamos entender que é muito do que você está fazendo, não é? Com o seu programa, com os seus encontros, com todo esse processo que você está fazendo. Abraçando a arte. Eu não preciso estar atrás de um microfone para dizer que eu estou trabalhando com a música. Eu posso gostar e ampliar e promover algumas coisas. É que eu acho importante também, que nem eu tenho um viés pro rock, né? Que eu gosto. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de MPB, muito pelo contrário, né? Sou um consumidor contumaz também de música popular, de samba, adoro bateria de escola de samba, acho um barato. O som, o timbre, a união de tantos instrumentos, fazer com tantas pessoas. É uma coisa maravilhosa. Sonho. Gosto muito de todos os gêneros, uns dois aí que eu
talvez eu deixe lá para o final da fila, mas... Existe. Música sertaneja, o caipira, né? O raiz de viola, violão, sanfona, eu acho aquele maravilhoso. As histórias, a letra, a composição. É uma narração completa. É uma... você pega os clássicos do caipira, né? Começa lá com o Tunico e Tinoco. Por aí, né? Aí tinha o Carreiro, aí aquelas histórias, o enredo todo construído na letra, a viola chorando. Nossa, é bom lembrar, a gente sempre fala quando fala de música raiz, do Tunico e Tinoco, Tião Carreiro, todos esses. E tem um nome que é muito pouco lembrado, talvez ou até conhecido, que é Cornélio Pires. Cornélio Pires, ele lançou o Tunico e Tinoco, pra você ter uma ideia do tempo que tem isso. E ele tinha um caminhãozinho, colocava ali no caminhão dele aqueles discos que eram difíceis até de carregar, que eram pesados, difíceis de produzir também. Imagina, começo do século XX isso. Nós estamos falando de 100 anos, entendeu? Ou não é da minha época. Mais um pouquinho, acho que não é da época, talvez do Lucas, que vocês um dia vão ver. É verdade. Talvez seja da época do Lucas. Para quem não conhece, o Lucas é o cara que está cuidando da câmera, ele fica curtindo o som. Aí, esse Cornélio Pires, ele fazia isso, ele pegava o caminhão dele, ia de cidade em cidade, baixava lá as tampas da carroceria, fazia como um palco, apresentava as canções dele, contava muitos causos, que esse cara aqui, o Nelo sabe o quanto eu admiro o Rolando Boldrin, ele me deu o prazer de conhecê-lo, ele caminha por essa linha do Cornélio Pires, Rolando Boldrin. E é uma questão de linguagem regional, uma linguagem da época, é tudo muito rico, muito rico. Agora, falando de escola de samba, lembrar que você desceu na escola de samba comigo. Já desfilei. Eu cantava na escola de samba e você foi lá descendo. Já desfilei. Arrastando sapatinho. 2 anos, né? Quase morri no meio da avenida. Louco. Mas falando, você lembrou do Rolando, grande amigo, um abraço, gosto muito dele, admiro mesmo do cara. Sempre era fã e quando eu tive a oportunidade de conhecer o cara, então abracei. Demais. E ele é uma pessoa generosa, carinhosa mesmo, não é fake na televisão. Não, ele é um ser humano maravilhoso, gosto muito dele, de paixão. Um abraço, Rolando, faz tempo que eu não vejo também. A última vez foi aqui, inclusive. Quando ele esteve aqui em Assis. Foi quando eu te apresentei. Foi. Mas a gente está conversando e a gente está de música mesmo até agora. Pouca coisa foi, né? Tá bom. De som, né? Falamos sobre ela, mas de som. Você tem... Depois a gente vai falar do Capinguiné, não vamos falar dele ainda, mas você tem alguma música desse tempo de jovem lá, do começo, que você lembra que dá para tirar agora? Dá sim. Dá sim. Tem uma que é bem lá da época que a gente cantava na calçada, na praça, assim, né? Essa aí, essa recordação que eu vou trazer. Antes de ir, vamos dizer, para os bares aí ao vivo, né? Para ganhar o nosso cover artístico e um bom jantar depois. Para garantir a cerveja e a comida, né? Eu vou me lembrar com muito carinho dessa canção, que é Amor de Índio, do Beto Guedes. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, um pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tu. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tu. Vamos fazer uma partezinha só, senão fica muita coisa. Mas isso aqui mexe com a alma da gente, é lindo demais, né? Esses mineiros todos. Nossa, Clube da Esquina. Muito demais. bom. Boa época. Tem muita coisa deles. Nossa. Prova, como disse, eu gosto de música popular também, muito. Gosto muito, muito mesmo.
Esse é o Sons da Vida, né? Que traz pra gente essa recordação, esses momentos bons, né? É muito legal. E falando em momentos bons, nessa época que você começou aí, na época da calçada, pelo que você está falando, foi aí que surgiu o Capinguiné. Foi. Para quem não se lembra, o Pinda e o Capinguiné, e para quem não sabe, né, os mais jovens talvez, o Capinguiné foi muito famoso na região, né? Foi muito legal. Nossa, até quando eu vim para Assis, eu cheguei a promover o encontro, né, um reencontro da banda, sugerido até pelo próprio Pinda, valeu, na época foi muito legal, foi muito gostoso. E acabei promovendo um show, fizemos um show casa cheia. Tem foto disso aí. Vamos colocar umas fotos para vocês verem. Você lembra Isso foi em 2009, abril de 2009, meu amigo. Tem tempo, né? Tem um tempo. Tempinho bom. Casa cheia, lotou. Eu me lembro que lotou em uma semana. Só para avisar vocês, quando eu consegui montar tudo, que eu fiquei esperando não sei o quê, quando eu me toquei que já ia chegar a data do show, foi uma semana, todos os ingressos vendidos, casa lotada, cheia, foi muito bem legal. Gostoso. E o interessante é que você conseguiu realmente reunir, porque o Jaime já estava em Londrina há um bom tempo dando óleo, está lá até hoje. O Milton Cavina aqui pela cidade, continua aí, o Milton ainda está tocando um pouco com, se não me engano, chama César, o cara que ele está acompanhando. O Milton criou um carrom diferente, cheio ele fez um tipo de uma bateria nova num carrom e está tocando e está feliz. O Jorginho, né, já foi há algum tempo, o Guina agora, e eu sempre por aqui. Mas foi o último encontro, realmente, esse último encontro do Capinguiné. Mas lá atrás, no início disso, da calçada e tal, a gente começou a tocar, na verdade era uma dupla. Era Pinda e Guina, só nós dois. Só vocês dois? Só nós dois, a gente acho que fez isso um ano, mais ou menos, apareceu o Jaime. Aí ficamos em 3. Aí falou, nós precisamos de um nome, porque vai ficar Pinda, aí a gente encheu o saco do Jaime, e chamava de Jaiminho, então ficava Pinda, Guina e Minho. Aí ele quis colocar o nome no grupo. Não, vamos botar o nome, porque esse negócio vai ficar bom aí, né? E aí foi meio que unânime, a gente conversando, Capinguiné, que a gente tinha acabado de cantar a música do Raul Seixas e Raul e, me perdoe, agora não lembro o outro compositor, que ainda está lá e fala do Raul até hoje. E aí eles conversando assim na varanda de casa, foi na minha casa ali, né, na Vila Xavier, que a gente conversando, vai Capinguiné pro Capinguiné, gostei Capinguiné. Tem uma passagem interessante. E aí ficou o Capinguiné? Ficou o Capinguiné, mas tem uma passagem interessante, vou te contar rapidinho. A gente foi tocar, chamaram a gente para tocar em Guaxupé. Nossa, longe. Lá em Guaxupé, lá em Minas. Foi longe, hein? E era na época daquela novela, se não me engano, O Rei do Gado. E a novela do Rei do Gado tinha lá o filho do Rei do Gado, que era o Fábio Assunção, ele ia para Guaxupé, ele saía da fazenda do pai dele e ia brigado para lá. Quando a gente foi para lá, nós conversamos, quem podia ir? Só o Guina e eu. Só fomos nós dois. Vamos. Capinguiné ficou só os dois de novo? Só os dois. E aí a moça que levou a gente, era uma amiga, uma conhecida, e eu achando que Guaxupé era, né, poxa, tá na televisão. Grande cidade. Não pegava o celular lá, pra você ter uma ideia, nessa época que a gente foi. Nessa época, então, era uma cidade pequena. Mas o mais interessante... Eu conheço Guaxupé. O mais interessante é que a gente tocou sexta e sábado, tranquilo, a casa cheia, muito bom para todos, para nós, para eles. No jornal de sábado, pediram uma nota, né, um release para a moça que chamou a gente lá, me esqueci o nome dela, e ela... Como a gente não tinha dado tanta informação, ela disse o seguinte, falou da banda, do Capinguiné, mas infelizmente o Carlão e o Nelson não puderam estar presentes. Aí nós olhamos, era o Capinguiné, então era Pinda, Gui de Guina, o Carlão e o Nelson. De onde que ela tirou isso, eu não sei, eu não faço ideia. Ela tirou da cabeça dela. Aí depois ela ainda entregou o jornal, antes da gente começar a tocar na noite de sábado. Gente, começou Fica a falar, com isso aí. Vocês me desculpem, mas eu tinha, porque eles perguntaram muito do restante da banda. O Jorginho não estava com a gente ainda, depois que o Jorginho entrou. Porque nem tinha a letra pro Jorginho. Aí virou o Carlão. Carlão e Nelson. Nossa, mas foi muito interessante isso. A gente deu uma volta boa e com essas histórias. Aí sim, tornou-se o nome do grupo Capinguiné e a gente foi
foi trabalhando com essa ideia e sempre curtindo muito, né? E hoje em aula, nas aulas, eu gosto de mostrar muito para o jovem, para os alunos, que não é uma questão deles pararem de ouvir o que eles gostam, mas de conhecer um pouco de tudo. De ter opção. Né? Um pouco de tudo. E eu queria até mandar um abraço para eles todos aqui, Lelo, porque tem a turma lá de Jacarezinho do Paraná, lá do Magnus, e tem o Objetivo de Assis, o Xereta de Assis, o Objetivo de Paraguaçu. Né? O programa vai nas mídias sociais, aí você pode passar para eles. Isso, eu passo o link, mas é porque essa moçada, muitas pessoas falam dos jovens, o mundo nosso está muito confuso e às vezes criticam demais esses jovens, eles precisam, na verdade, de abraço. De mostrar, dar opções, que é isso que você falou, não é proibir uma coisa, mas conhecer outras, né? Conhecer todas as... eu tenho um exemplo que eu já contei para várias pessoas, não sei se para você especificamente, mas que diz isso, há diferenças, né? Eu venho, como você, de uma formação, tinha canais de televisão para os jovens, só existiam 4. E você tinha que ficar arrumando com o bombril e virando antena para pegar ainda por cima. Era coisa, a vida era triste. Da televisão era chique. Jornal, revista era só impresso. E olha, e é caro, então não era todo mundo que tinha acesso. Jornal nem pensar, e rádio. Era da onde vinham as informações. E carta era carta mesmo, escrita à mão, com caneta e tudo. Põe no correio, uma semana para ir, uma semana para voltar. E olha lá. Crescemos nisso, então a informação corria muito devagar. Aí a aluna, você conhece, minha filha, estava estudando lá, aqui no colégio aqui de Assis. Eu não sei se... Não, ela já tinha passado, a Vanessa já tinha passado pela Vanessa já. Porque ela tinha uns trabalhos para fazer, que eu me lembro disso. E ela tinha televisão no quarto, aqui em Assis. Televisão, tem som e tal. Um dia um pau torando. Eu estava trabalhando em São Paulo e vinha nos finais de semana, né? Você lembra dessa época? Sim. O pau torando, e eu sabia que ela tinha um trabalho para entregar. E o pau torando no quarto. Aí eu fui lá e falei, e o trabalho? Eu estou fazendo. Televisão ligada, som ligado e fone de ouvido, cara. No outro negócio. Na pós-modernidade. E falei, ao trabalho. Eu saí, mas pai, né, velho, quase caduco, já voltei atrás, falei, não tá certo. Já fui abrir a porta, mas cadê o trabalho? Você tá falando, não, eu estou estudando, estou fazendo. Tem certeza que está fazendo? Eu falei, vou te pegar. Vou fazer uma pergunta, então, vamos ver se você sabe responder. Eu fiz a pergunta. Ela respondeu. Eu fiz uma outra, que eu achei que era difícil pra caramba, que nem eu sabia. Ela respondeu. Fiz a terceira, respondeu, falei assim, então, continua aí que eu acho que você está certa. E saí com a cara, com o rabo entre as pernas, né? Porque não... Mas essa molecada é isso. O importante é ver tudo. Minha aluna gosta de funk também. Alguns canta. Outro dia eu peguei ela cantando e falei, não pode ser isso. Mas ela gosta de John Lennon, ela ouve Elton John, ela ouve... Me apresentou, tem me apresentado bandas novas para o programa, estou tocando gente nova que eu não conhecia, que ela está me apresentando. Essa troca tem que existir. Ela tem que ouvir tudo. Porque muitos deles não ouvem ou não, porque não foi apresentado. Tem que apresentar. Então, os alunos do Pinda façam isso que ele está recomendando. Vejam, continuem com o que curtem, mas olhem para outros lados também, consumam outras coisas, que é bom, faz bem à saúde. Você falou de jornal, né, imprensa e tal. Tem uma canção do Celso Viáfora e do Vicente Barreto, que é A Notícia, que eu trabalho isso em aula com eles, e ela é uma canção curta, mas ela fala muito. E quando a gente canta junto, nós alunos, eles vão sentindo a diferença. Claro, eles não vão baixar a lista no Spotify, não vão nada, mas é saber, eu já vi isso algum dia. Isso é muito bom. Vamos fazer? Se quiser, vai. Então vamos, que essa aqui... O New York Times não deu uma linha e a BBC de Londres nenhuma palavra.
Mas ontem no Xingu um índio se afogou e um guarda-marinha se atirou nas águas para salvar a sua vida. Na mesma hora o favelado da Rocinha, que tinha 7 filhos, arrumou mais um. Era um menino loiro de olho azul, que tinha sido abandonado nu numa avenida. Gente má, gente linda, dia vem, noite finda em todo lugar. Gente má, gente linda, dia vem, noite finda em todo lugar. Essa é muito boa. E você usa essa nas aulas? Uso porque o começo dela dá para você trabalhar parcialidade de imprensa, os interesses da imprensa. Depois você tem uma compaixão, uma solidariedade de um favelado que tinha 7 filhos e arruma mais um, que é nitidamente o seguinte: claro que você não precisa passar por um problema para querer ajudar ou saber que ele existe, mas normalmente quem passa sabe e estica mais rapidamente as mãos, né? Está mais presente para ajudar. Depois desconstrói também um menino abandonado nu, loiro de olho azul. Dá uma desconstrução que não é o que que não é o que vem na cabeça da gente, a hora que a gente está habituado a ver, pensando nisso. E gente má, gente linda, dia vem, noite finda em todo lugar. Quer dizer, dia após dia, nasce o dia e as pessoas continuam sendo quem elas são. É que esse momentozinho aqui da nossa conversa é a estratificação do programa, da síntese do programa. É contar a história e usar a música para ensinar e alicerçar a nossa vida, que é a presença fatal. É isso que você faz na aula, que legal. Que bom. E tem uma, vou te mostrar também, que eu me lembrei dela agora, que mostra que ela dá um mesmo recado. O recado de que, de vez em quando, a gente passa por um turbilhão pessoal, familiar ou social, e, de repente, passa simplesmente e aquilo tudo que a gente pensa e promete, acho que desaparece. Esquece. Que é Aldir Blanc e João Bosco. É De Frente para o Crime. Pode ir. Esse aqui Tá liberado, pode ir. Muito bom. Tá liberado. Tá lá um corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa de um bar e fez discurso pra vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato e a baiana pra fazer pastel. E um bom churrasco de gato, 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. Aí vem, sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo lá fora e fechei minha janela de frente pro crime. E essa música virou até um hino de um grupo nosso hoje, o pessoal mais velho que se reúne e toca aí, o João, o Ricardo, o João Fabosa, o Bergonço, eu, o Marcelo. E essa música ficou porque a hora que toca todo mundo canta, e a hora que ouve canta junto, a hora que está cantando se encanta com a letra,
Porque o que é, em vez de rosto, a foto de um gol? Como é que se cobre um cadáver? Com um jornal. E aquele motivo da morte foi o motivo para juntar todo mundo. Um já aproveita para fazer um discurso, o outro já vem vender, vendedor ambulante, quando você tem aqueles engarrafamentos em grandes centros. E aí, depois que tudo passa, vamos lá, cada um para o seu lado, pensando numa mulher ou num time. E já não lembra mais nem do que está falando. Nada. Eu sorri porque, quando a gente fala de as músicas trazem lembranças, eu me lembrei de uma cena comigo que eu comecei a interpretar essa música. Imagina eu deitado no meio do bar e eu estendido no bar. Que vexame. Mas foi... mas marcou. Marcou. Mas já era quase dia, todo mundo... Aí a gente tocando, mal e porcamente, né? Minha voz é horrível, não sabia tocar, um outro mal sabia tocar violão, mas alguém botou um rádio lá, tinha um rádio meu, era um boteco, sabe, porta de garagem? Era isso. E estávamos mais, umas meninas, uns amigos, tinha uns 7, 8 pessoas. E essa música começou e a gente já estava naquela fase de todo mundo se abraça, sabe? Eu te amo muito, é muito legal, considero pra caramba, eu estava nessa fase. E essa música começou a tocar, eu falei, não, essa música é muito legal. E aí foi naquela assim, que a gente não dá atenção para os outros, daí eu falei, e caí no chão, velho. Nossa. Aí já começaram a ver, daí o outro já subiu daí fomos interpretando. Bom, deixa pra lá. Isso é ótimo, porque cada um desses lembra até hoje. Com certeza. Ou então, eu sempre, por um motivo ou outro, eu ouço a música, vem essa cena. Como eu falei, a gente já lembra da cena, né? Constrói, né, a imagem na cabeça. Mas vai vindo todo o desenho. Mas e essa também aplico isso para mostrar o que é que dá para a gente pensar e o que é que dá para escrever. Porque a gente tem que escrever com muito coração, tem que escrever sim, paixão, amor, são lindas as músicas e as canções, mas é possível escrever coisas belas e o interessante, sociais e que se canta. E a gente, na época que a gente tocava em bar, Lelo, a gente cantava uma música que chama-se Cidadão, né, do Lúcio Barbosa, fez muito sucesso com o Zé Geraldo, muita gente acha que é dele e tal, tem mais um compositor, mas não é dele, ele só gravou. Que essa música é uma música que, se você tocar hoje, já é muito estranho um bar alguém receber essa canção. E o Zé Geraldo, e a gente, quando cantava nessa época, o público, em um certo momento de dar um tempinho para descansar o corpo, que a gente agitava um pouco à noite, a gente cantava isso no entre os sambas, entre as músicas, né? E ela traz também essa referência. E lá do começo, a tua pergunta como músico, professor, onde entra um ou outro, eu acho que eu tive muita sorte, como eu disse há pouco, da matéria me abrir esse leque, e de eu acabar unindo uma coisa com outra. Coisas, né? Então, talvez por esse motivo, a única falta que eu sinto da música é quando eu passo uma semana sem tocar. Eu preciso estudar. Essas 2 semanas aí não Mas por um bom motivo. Não, sim, mas preciso estudar. Agora eu estou apaixonado e 2023 eu vou montar uma banda. Aí eu gostei. Paralelo, porque qualquer um que falar para parar, eu não sei se o cara está gostando ou não, então eu continuo. Eu vou ver. Mas eu preciso estudar um pouquinho. E no Capim Guiné, eu lembro a questão que eu coloquei na época, cartazes, e eu fui num supermercado aqui da cidade, botei uma mesinha na época lá para vender o ingresso na semana. Fiquei 2 dias numa coisa. Cara, todo mundo conhecia o Capim Guiné, todo mundo queria saber, vendi uma semana, né, todos os convites. Então foi... como é que é andar numa cidade pequena, né, na época mais pequena ainda, e era muito interessante, vocês curtiam, porque tudo jovem, adolescente, né? É gostoso, mas a gente não tinha, sabe, acho que por você estar na tua cidade e as pessoas que estão ali, você sentia que eles curtiam mesmo, mas se é uma cidade pequena, como você diz, a gente conhecia todo mundo. Mas era interessante o respeito, eu não sei se a admiração, acho um pouco exagerado talvez, né? Mas o respeito, o gosto pela música, e a gente sempre presente ali. Nessa época a gente tinha o Revira também, né? O Bagá, o Serginho, é verdade. o Rominha, o Bagá está em Campinas, né? Está em Campinas.
Os Bagá, o Serginho, Rominha e o Junião. Mas isso já vem lá de trás, para o Gordo mesmo, que o irmão do Bagá, que também surpreendeu a gente aí na Covid, na época dessa pandemia, e se foi. Eles tinham antes outra banda, e antes, quer dizer, sempre foram da música. Mas nessa época eram 2 pontos. Era o Revira, o Capinguiné, ainda tinha o Marinho, o Paulinho, uma galera também de músicas. Nossa, banda Brilho, tinha um monte. Sempre teve muito bons músicos assim. Sim, Assis. Tem muita gente musical de música. bom, né? Tem sim. Mesmo Até hoje. Mesmo tem muitos jovens aí, né? E tocando coisa bacana. Tem a moçada com bandas. Sou padrinho de 2, 3 bandas, que já o primeiro ensaio foi feito em casa. É gostoso. E eu vejo a moçadinha, bons músicos, tocam bem, bom gosto, estão numa linha rock, mas consomem de tudo. Tem um menino, o Thiago Comelli, que é... Um abraço, Thiago, baixista, mas é um surpreendente, é um jovem, né, 20 e tantos anos, mas conhece tudo lá de trás, aí vem com B.B. King de vez em quando, me manda, aí lasca um Tisfofias, coisa de 80, que ele gosta, que a Nath gosta também, né, dessa época. Do pop rock da época, traz umas coisas, ele saca umas coisas que nem eu lembrava que existia, mas são, você percebe nessa juventude também, é aquilo que você tinha comentado há pouco, eles vão bebendo na fonte, vão consumindo e vão nadando e vão se aprofundando, e isso é legal. Isso é legal. Não é? Então tocam bem para burro, ele manda muito bem no baixo, tem outros aí com guitarra, bateria, que é muito gostoso. É muito bom ver essa juventude engajada. E eu acho que a música, como a arte, nas suas mais variadas vertentes, né, ela traz o melhor da pessoa. Eu acho isso, com certeza. E se isso acontecendo, a gente vai ter mais gente boa, e tendo mais gente boa não tem como se ficar ruim, né? Lembrando, natural. Porque produto a gente está cheio. Para produzir em linha, é fácil, isso é muito fácil, né? Mas o que você me perguntou, eu me lembrei agora assim, que a gente tocava e o gostoso, né, de você ser conhecido ou lembrado, é que sempre você, vamos tocar, onde vocês vão tocar hoje, onde vocês vão tocar, quer dizer, era realmente uma questão muito, essa troca era muito gostosa. Eu falei disso pelo seguinte, quando eu, nesses dias, nessa semana, né, que antecedeu, e você falou, e eu sempre ouvi, né, quando vim para cá, sempre ouvi falar do Capinguiné, e todo mundo, né, era um fato, porque tudo aquilo que você me dizia, eu senti de verdade, né, e muita gente fala, e no dia do evento, a casa cheia, nas fotos, vocês viram aí, vocês andando, todo mundo se conhecia. Sim. E era a casa está cheia, lotou, né? Isso é legal, porque acaba tendo a questão guardando as devidas proporções, né? Claro, que eu estou com o programa há poucos meses, mas já tem gente que participa, tem 2, 3 pessoas lá que não falha no programa. Dá para tocar isso, toca aquilo. Aí eu falo que eu estou numa linha hoje mais pauleira, ou mais progressiva, né? Que eu estou querendo dar uns temas para o programa, né? Eu fico variando para não ser repetitivo. E eles participam. E outro dia, num bar aqui da cidade, do seu Lelo, falei, eu reconheci a voz, eu sou e aí você já vai conhecendo os caras. E é isso. Além de que hoje a gente, ainda bem, tem as mídias sociais bem utilizadas e tem lá suas fotos e tudo mais. Dá pra ver, você reconhece as pessoas, é legal. Então essa coisa eu lembro do show da proximidade dos artistas, no caso, né, de vocês, com todo mundo. E não era que era a família de um, de outro, não era não, era todo mundo se conhecia mesmo, era uma coisa de família, legal. Mas nesta época, e eu lembro disso, que em casa vocês já fizeram isso,
tinha uma que vocês não podiam deixar de tocar, que era mais divertida, que era mais engraçada, que você ficava brincando com todo mundo. Você ficava sacaneando todo mundo, falando de todo mundo. Eu não me lembro disso, né? Algumas canções eu só cantava, então não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Que era uma que era divertida, que era... Eu acho que você está falando da Conchita do Língua de Trapo. Isso. Mas a Conchita eu não consigo, infelizmente. Mas era divertida. Porque a Conchita era... E ela precisava do Guina. O Guina fazia o violão e ele e o Jaime faziam um vocal para eu cantar em cima desse vocal. Então, tinha que ser Mas aqueles mais experientes que estamos assistindo vão lembrar vão saber do que eu estou falando. Era muito divertido. Língua de Trapo, um conjunto excepcional, né? Também. Bem gostoso. Moçada, aí você joga, vocês vão achar a Língua de Trapo nas mídias, YouTubes da vida, Spotify da vida. Era uma banda legal, divertida. Mas vai olhando a letra, diversão. Sim, tem que ver a letra. Porque é outra coisa, é outra pegada, não é... Você quer ver, falando em letra, claro que tem todo um outro contexto a música né? na sua essência, na sua intenção. Mas um pouco de pop rock, né? Tem uma que a gente brinca que é o melô do estudante. Que o professor fala muito, né? Fala bastante, mas parece que não ouvem, né? Eles não escutam, então aí eu canto para eles aqui, né? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Aí vai. Quer dizer, melô do professor. Ficar perto só não adianta. Melô do professor eu não conhecia, verdadeiramente. Ué. Não conhecia, né? Na verdade, do vestibulando. Não, e eu vou ter que fazer aula de música agora. Você acredita? Tem que fazer, claro. Não, porque eu fico acompanhando, eu fico fazendo back vocal aqui, fica difícil, eu fico estragando a música toda. Uma das coisas que eu sinto muita falta é de não ter estudado música. Quero fazer. Porque, poxa vida, isso dá preenche, né? É diferente. Eu comecei tardio, né, estudo de música, mas também acho que comecei na hora que devia começar, né? Não é... Não, isso Hoje eu penso, nossa, se eu estivesse lá atrás, hoje eu já saberia fazer tudo, né? E você não teria passado por nada que passou. Não teria aprendido, como diz um amigo meu, se você mudar, você não seria o que você é hoje, né? Então... Foi o que eu disse no início. Músico, eu admiro música, eu gosto de música. E sou cara de pau, minha aventura. Mas aí tá, isso que é o legal. Eu ia mudar um pouco de assunto, porque você teve um programa de rádio também aqui em Assis um tempo. Sim. Tive e comentei com você, acho que um tempo atrás, que quero retomar, mas aí já nessa modernidade nossa, né? Essa coisa mais de web, só que eu tenho que ter alguma orientação. Eu me lembro que você falou no final por algum motivo eu não consegui ir, mas era uma coisa similar com essa, não era? De conversa. Isso, era assim mesmo. O convidado fazia a música, né? Tenho a impressão que eu cheguei a te convidar. Foi. Né? Foi. Eu não fui. Eu vim. Nossa, que delícia. Ó. Mas fui eu que lembrei você não sabia disso, você já tinha esquecido. Tá bom, vamos lá. Tinha esquecido. O programa chamava-se Coletânea Musical. Então, vamos pegar o exemplo quando eu te convidei. Então, Lelo, é o seguinte, você vai me falar, você me diz o seguinte, você tem um cantor que você admira, ou uma banda, ou um estilo musical, você escolhe. E aí você me manda uma relação de umas 10 músicas para eu deixar prontinha lá.
E a gente ia começar a bater papo sobre aquele estilo ou sobre uma banda e tal. E ia rolando música. E aí você contava um pouco da história da banda, um pouco da história que você viveu com ela, né? Acho que era por medo. Olha onde você está hoje. No rádio e na televisão. Quer dizer, ali a gente ia batendo um papo, falando e soltava uma música para aquela que a gente tinha comentado. E era um programa de 1 hora também, com 4 blocos e batendo um papo ali bem gostoso. A proposta é genial. Eu gosto dessas coisas, tanto que esse programa que estamos aqui é exatamente isso. É sobre conversa alimentada pela música, né? Isso. Então, vale muito. Aí, cara, você lembrou aqui na conversa também de escola de samba. Você já foi puxador de enredo de escola de samba? Você já... Só não podia falar isso pro Jamelão, né? O Jamelão não gostava. Mas foi bem, cara. Ele era intérprete, não era puxador. Eu fui até na avenida. Você só foi 2 anos? Foram 3. 2? 3? 3. Memória fraca. Não, eu lembro que foi bem gostoso. Nossa, quase no meio do caminho eu falei, Jesus, eu não vou chegar no fim do troço. Não, mas era descida, né? Isso que é bom. Isso que é o problema. Cuidado para não rolar. Foi muito gostoso. Foi bem bom. Você lembra do samba? Ou eu te boto numa roubada? Não, me colocou numa bela roubada. Não, mas... Eu até lembro, mas tocar eu não lembro. O primeiro ano foi uma homenagem à Unesp. Que falava das línguas tanto é que a fantasia do bloco, da ala de vocês era do Japão. Foi. Né? A língua do Japão, tinha Japão, inglês, tinha todas essas línguas. Esse negócio é um vexame. Foi bonito demais. A fantasia era linda. Aí, no segundo ano, não me lembro. O primeiro foi a Unesp, o segundo ano, não lembro, Lelo. Não me lembro mesmo. Isso foi 2008, 9, 10. Não, 2008, 9, 10 ou 2007, 2008, 2009. Eu acho que foi isso. Foi isso? Foi, porque teve um ano, é verdade, você tem razão. Porque tem um ano que eu não estava, que eu fiquei um período só vindo nos finais de semana. Exatamente. E no último eu já estava aqui. Nos outros não, eu vim para o carnaval, eu vim no feriado do carnaval. Bom tempo, né? Muito bom. Muito bom. Não sei se o corpinho permite isso hoje, mas mas aí você pode ir de destaque em cima do carro. Ou então botar um surdão assim na frente, vou na cadeira de alguém empurrando e só vou no surdão. Só para divertir. Só para empurrar. Bom mesmo. Uma outra coisa que eu já presenciei, você na cozinha pilotando fogão também. Faço sim, mas o que você deve estar lembrando é quando a gente fez uma comida muito boa na sua casa. Foi. Nossa. Mas o chefe era o Padovani, né? E o cara manda bem também. E aí eu fiz toda a compra com ele, eu ajudei a picar algumas coisas e fomos embora juntos naquele... Então você... Foi, eu me lembro disso. Isso. Mas, quer dizer então que aquela cena toda na cozinha foi só para pôr um moral para eles, mas né? se eu não tivesse a minha parte, ia demorar mais para você comigo. Não, isso é verdade. Tá? E foi muito bom, hein? Precisamos repetir. Mas, se eu não me engano, ele fez o entreveiro. Não sei. O entreveiro. Então só... Foi muito vero, porque eu comi rapidinho, mas foi muito bom. Foi bom. E música lembra isso? Tem alguma que lembra do dia? Você lembra? Não, do dia tem, porque essa a gente canta sempre. Eu acho que ela até é legal pra gente fechar do Capim, né? O Raul Seixas. Vai nessa. Né? Toca Raul. Toca Raul. E a vida é essa, Lelo. Acho que a gente tem aqui uma palavra-chave pra gente é respeito, né? Se a gente respeitar tudo que está acontecendo e com quem a gente encontra na rua, e claro, dentro de casa, vai fluir tudo melhor, né? Vamos lembrar dele aqui e das nossas noites. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz a cera e botei fogo. Vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde e macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, angu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até um gado no curral.
Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza, começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim guiné pra boia para rabo, tô virada no diabo, tô retada é por você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com essa cara de viado que viu caxingueiro. Só lembrança, um pedacinho dela. É bom. Boas noites. Que as bandas se encontravam para happy hour no bairro do Raul. Nossa, e se não tocar Raul, não tem noite, tinha o bairro né? do Raul. Era lá. Não tem noite. Pinda, meu, brigadão, valeu mesmo, de coração. Eu que agradeço, adorei. E tem um detalhe, parece chavão isso em programa, né? Mas é verdade, a gente gosta quando a coisa é boa. E vou te falar, tem muito mais coisa para... Eu acho que eu vou voltar nisso aqui. Mas eu falo com o Lucas. Não, eu tenho que pedir autorização pro Lucas. Mas a ideia é voltar, porque assunto tem bastante, cara. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para relembrar, inclusive relembrar dos programas, né, da vida que a vida traz. Nossa, eu lembrei de umas coisas legais, até dos jantares em casa. Muito bom. Vocês não têm noção do que foi bom, Ramon. E a companhia também, né? Ter bons amigos. Meus amigos, os Sons da Vida de hoje acaba aqui, infelizmente, mas com promessa de voltar, porque a gente tem muito ainda para conversar e para falar. E espero que o programa tenha mostrado a vocês o que é isso. Pelo menos para mim, sim. Resgatou momentos únicos, tanto de infância, adolescência, como a história recente da minha vida já aqui em Assis, com companhias parceiros tão agradáveis, companhias agradáveis e fiéis, irmãos de coração mesmo. Valeu, muito obrigado a vocês e a gente se encontra no próximo programa. Um abraço.